Se você pode, abra a sua Bíblia, por favor. O livro de 1 Samuel, capítulo 16. Fica comigo aqui. Fica atento comigo. Me empresta aqui a sua atenção pelos próximos minutos. E também disponha teu coração nessa noite e permita que o Senhor continue falando com você. Porque desde que aqui entramos, a partir do primeiro instante, da primeira oração, da primeira canção em louvor ao Senhor, Ele já começou a falar conosco. Permita que Ele continue a falar com você nessa noite. 1 Samuel, capítulo 16, apenas um versículo, o versículo 7, diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu Pai, esta é a tua palavra, e eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Silencia, Senhor, qualquer voz que não seja a sua a partir de agora. Toma, Senhor, toda a condução diretiva. E apesar deste mensageiro, Senhor, traga a sua mensagem. Fale aos nossos corações. Nós ansiamos pela tua voz, no nome de Jesus. Amém. Este capítulo é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, pois ele relata a escolha de o segundo rei de Israel. Essa escolha foi feita estando Saul ainda vivo, em atividade, mas o Senhor o rejeita e então pede o profeta em atividade na ocasião, a saber Samuel, que ele se posicione e se dirija até uma certa localidade, a uma determinada residência, porque daquela família específica, o Senhor já havia escolhido um homem que seria o rei, de acordo com o seu desejo e com o seu coração. Então, Samuel desce para a casa de um homem chamado Jessé. Esse homem tinha em casa vários filhos homens que se destacavam dos demais, eram homens de boa aparência, formosura, de grande estatura e que poderiam preencher os requisitos necessários para ser a pessoa de maior proeminência da nação. Quando Samuel chega, coloca então o determinado à disposição da casa. Começa então o pai a apresentar os filhos, a começar do primogênito, do primeiro, do mais velho. E então é colocado diante do profeta aquele homem. Pense num homem bonito, pense num homem de grande gabarito, de muitas e inúmeras qualidades. Quando é posto aquele homem diante do profeta, ele diz: por certo, eu estou diante do novo rei de Israel. Mas imediato que ele então assim expõe o que estava no coração, o próprio Senhor fala com ele. E quando o Senhor fala exatamente essa palavra. O Senhor fala para o profeta: ei, deixa eu te falar, fecha teus olhos, não te atente nem sua aparência, ou para a sua formosura, para a sua grande estatura, porque esse não é o que eu tenho escolhido. Esse com mais qualidades visuais, perceptivas, no estereótipo que
tenha, eu tenho rejeitado. Samuel, aprenda aqui uma lição muito importante: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê, porque o que o homem vê é apenas o que está diante dos seus olhos, mas a maneira de Deus ver, ela é totalmente diferente do modo que o homem enxerga, porque o Senhor atenta e ele consegue ver não somente o que está amostrado, mas ele consegue ter uma visão mais gabaritada, uma visão mais profunda. Ele consegue inclusive perceber as intenções do coração. E aqui essa noite eu gostaria de conversar com você e falar acerca de um Deus que não vê como o homem vê. E eu poderia até me direcionar a você pessoalmente de dizer que Deus não te vê como os homens te veem. A maneira como Deus te vê, ela é muito diferente, inclusive da maneira como você se vê, porque a tendência humana é atentar naquilo apenas que os olhos podem enxergar. Mas como é bom e maravilhoso saber que Deus tem um modo de ver diferente do nosso. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Meus irmãos, um dos 4 maiores artistas de que se tem notícia, um italiano chamado Michelangelo. Michelangelo era um homem de muitas qualidades. Ele era poeta, ele era pintor, ele era arquiteto e ele era escultor. As suas obras ainda resistem aí nos museus, inclusive em igrejas espalhadas pelo mundo. Esse italiano fez algumas esculturas que recebem relevância grandiosa entre demais obras, tanto da sua época quanto da atualidade. Entre elas, a escultura de Davi, que ele fez, e a escultura de Moisés. Conta-se que certa feita, alguém admirava a escultura chamada Pietà, que é a mais famosa dele, que ele havia feito. Alguém admirava e olhava como a perfeição no mármore, cada detalhe, que coisa impressionante. Então ele questiona Michelangelo e diz: Michelangelo, como é possível que você produza algo tão perfeito e maravilhoso a partir de um bloco de pedra? Então o artista, com um sorriso de um canto do lado, responde ao seu questionador e diz: não é tão difícil como você pensa ser, não é tão difícil como você imagina. Eu, na verdade, não faço quase nada, a imagem já está na pedra, o que eu faço é apenas tirar os excessos. Eu quero que você comece a ficar ligado nessa noite, porque Deus tem um olhar muito mais apurado, com muito maior profundidade, que qualquer artista que tenha existido, exista ou venha a existir. Quando Michelangelo dá essa resposta, com seu olhar humano apenas, ele diz: eu olho para um bloco de pedra. As pessoas olham para um bloco de pedra e veem apenas isso, um bloco de pedra. Mas eu olho e eu já vejo ali uma obra de arte, uma escultura, uma imagem magnífica. Tudo que eu tenho que fazer é tirar os excessos. Agora você pensa comigo, viaja comigo aqui. Fico vendo Deus trabalhando na vida de algumas pessoas, onde você e eu olha, ou até mesmo para si mesmo, e vê nada mais, nada menos
do que um monte de barro, um pedaço inútil de pedra, algo sem forma nenhuma. Mas Deus, com seu olhar muito melhorado, penetrante e muito diferente da maneira humana de olhar, consegue ver algo perfeito ali, consegue ver algo tremendo ali, consegue ver beleza naquilo ali. E graças a Deus, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não vê como nós vemos. Muitas pessoas, elas se sentem fracas, se sentem incapazes, e por isso elas não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é a capacidade que nós temos, também muito aguçada, para enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos fracassos. E isso automaticamente nos rouba a alegria. E então temos uma visão muito diferente da que Deus tem e gostaria que tivéssemos. Quer ver um exemplo? Voltemos lá nos dias de um homem chamado Moisés. Moisés, quando ele é chamado pelo Senhor, no auge dos seus 80 anos de idade, Moisés era um sem terra. Moisés, meus irmãos, era um fracassado. Afinal de contas, tinha saído do palácio, da linhagem real, de uma vida de grande estabilidade. E agora é um pastor de ovelhas que mora de favor na casa do seu sogro. E se isso não bastasse, ainda era alguém que sofria de uma significativa dificuldade de falar, de se expressar. Lá no campo, no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro, com todas essas características vistas por ele e por qualquer pessoa que para ele dirigisse o olhar, Deus o chama ali. Quando Deus fala com ele, a visão que ele tem de si é essa: eu sou um sem teto, eu sou um fracassado, e eu não dou conta nem de falar. Mande outro, porque com certeza não sou eu a pessoa que o Senhor está procurando, ou a pessoa que o Senhor poderá utilizar. Mas enquanto Moisés está olhando para si e vendo um idoso fracassado, sem condições alguma, Deus já olha para ele e o vê lá na beira do mar, com o cajado na mão, 1.600.000 pessoas atrás dele, e ele então, pelo poder de Deus, já sendo o grande libertador de Israel, lá no deserto, como um fracassado, o Senhor já via ele como o grande Moisés, o maior profeta da história da humanidade, o grande libertador do povo de Deus, das garras de Faraó no Egito. Graças a Deus que Deus não vê como nós vemos. Um outro caso típico, quando abrimos o livro do profeta Jeremias, logo no primeiro capítulo, nós vemos o Senhor chamando Jeremias. E é interessante, com o entusiasmo lemacanturiando alabaste, que o Senhor conversa com Jeremias. Um menino ainda saindo da adolescência, mas é gostoso de ver o entusiasmo com o qual o Senhor fala com Jeremias. Mas também é interessante notarmos como é que Jeremias se vê naquele instante. Vamos ler aqui um pouquinho, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 a seguir, preste atenção. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conhecia, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás.
não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias olha para si, e se qualquer um de nós estivéssemos ali, contemporâneos dele, ao olhar para ele, não teríamos uma outra visão, senão essa que ele tem de si. Não, eu não. Outro, porque eu não sei nem falar. Eu sou um menino, mas imediatamente o Senhor lhe repreende e diz: não digas que você é um menino. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu já estou te determinando, conforme estou te vendo lá adiante, o grande profeta sobre as nações, para plantar, para construir, para arruinar, para derribar. Eu vou ser com você. Eu consigo ver hoje tudo que você já será amanhã. E graças a Deus, que Deus não vê como nós vemos. Já falei aqui em uma outra ocasião, de um dos juízes mais conhecidos entre todos eles, Gideão. Gideão, quando o Senhor vai falar com ele, chama ele de varão valoroso, homem guerreiro, guerreiro excelente. Mas a resposta que ele dá é de acordo com a sua visão limitada e o seu modo de enxergar. Ele diz: o Senhor é comigo? Quem sou eu? Eu sou um fraquinho. Está aqui, irmãos, o retrato de alguém fracassado, envergonhado, desiludido, magoado. Ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor da cidade, e nós moramos em uma pequena cidade. A vida que nós temos levado, como é possível dizer que o Senhor está conosco? Ele se vê um fracassado, abandonado ali e desiludido, mas o Senhor o vê como um grande guerreiro, porque o Senhor olha com um olhar diferente do nosso. A partir do momento em que os nossos olhos e a nossa visão espiritual se abrir, e nós nos permitirmos ser ministrados pelo Espírito de Deus, para começarmos a enxergar aquilo que está além dos olhos, a nossa vida vai mudar. A nossa visão acerca das outras pessoas vai mudar. A nossa visão acerca de nós mesmos também irá mudar. Mas isso só é possível a partir de um fluir excepcional e grandioso do Espírito Santo. Jesus sempre via o melhor das pessoas. Como é maravilhoso! Jesus chega para um banquete que lhe foi oferecido na casa de um homem importante da cidade. Logo que ele se senta, uma mulher entra e vem louvá-lo, vem beijar os seus pés, vem chorar aos seus pés, vem reconhecer a sua divindade. Os homens que vêm diferente do modo como Deus vê, começam a murmurar e dizer: se fosse um homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher e não permitiria que ela lhe tocasse. Jesus conseguia ver o melhor das pessoas. Zaqueu, desce, rapaz, porque estou com vontade de hoje ir dormir lá na tua casa. Ah, como é que ele pode entrar na casa de um homem como esse? Um homem pecador, um homem tão falho, carregado de pecado. Ninguém nem saúda esse homem nas ruas. As pessoas têm asco dele, as pessoas têm repuno dele, e Jesus quer ir para a casa dele. Ah, com certeza não é um homem de Deus, mas Jesus sempre conseguia ver o melhor das pessoas. A Bíblia nos relata que quando Jesus se encontra com Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, imediatamente Jesus encanta-se por aquele pescador. Aquele homem tinha características muito saltantes, meus irmãos, porque ele era um homem rude, grosseiro,
e faltava ali muita lapidação. Mas quando Jesus o vê, de imediato encanta-se por Simão e faz-lhe um convite: ei, vem andar comigo, vem após mim, siga-me e eu te farei pescador de homens. Se fôssemos nós, certamente ao nos encontrarmos com Pedro, não quereríamos um homem tal qual ele era por perto. Mas graças a Deus, que Deus não vê como o homem vê. Pessoas que sofrem muito na vida, elas acabam desenvolvendo umas defesas naturais, que são facilmente percebidas através das suas ações, atitudes e também pela fala. Mas Jesus viu o melhor de Pedro, apesar da rusticidade e da rudez. Jesus confiou, foi em Pedro, algo maravilhoso. Olha o que Jesus diz quando ele conversa com Pedro, João capítulo 21, versículo 15, a uma das últimas conversas dele. Jesus disse: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Quando ele se encontra com Pedro, ele já conseguiu ver o pastor com excelência que ele poderia se tornar. Mas aquela rudez toda, aquela rusticidade, aquela veemência toda com que ele falava, tratava as pessoas, sim, porque Jesus é Deus e Deus não vê como nós vemos. Eu quero falar contigo. O simples fato de alguém pronunciar o nome de Saulo dava asco e desespero a qualquer cristão da sua época. Só de pronunciar o seu nome era o suficiente para causar um mal-estar no cristão ou em qualquer reunião cristã, porque ele era o pavor dos servos de Deus em sua época. E era impossível, humanamente falando, olhar para ele de um modo diferente que não como um algoz assassino e que mereceria no último dia uma das piores condenações que Deus pode dar ao homem. Mas enquanto a igreja e os irmãos o viam desse modo, o enxergavam dessa forma, Deus olhava para Saulo e via algo diferente. Onda lá se canturianda lá. Veja que Jesus vai se encontrar com Saulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ele vai chegando à cidade de Damasco. Ele tinha uma atividade para fazer, um trabalho pelo qual ele vai para ali, para aquela cidade. Ele tinha cartas, ou seja, autorização, mandado para prender homens, mulheres, levá-los cativos à corte, condená-los, subjugá-los, qualquer um que citasse, proclamasse ou pregasse o nome de Jesus. Ele vai chegando na cidade para executar o mandado judicial que tem. Mas quando ele vai chegando, Jesus encontra-se com ele no caminho. Ele cai por terra. Jesus começa a falar com ele. E ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus se apresenta: o prazer, eu sou Jesus, a quem você anda perseguindo. Senhor, o que tu queres? O que eu quero? Eu quero que agora você vai ser levado para a casa de um homem que se chama Judas. Você vai ficar ali e vai aguardar o que vai começar a te suceder. Enquanto ele está ali por 3 dias, Deus vai conversar com um homem, um servo seu chamado Ananias. E quando o Senhor começa a falar com Ananias, ele diz: Ananias,
tenho uma atividade para você, meu filho, meu servo, homem valoroso. Quero que você faça algo para mim. Pois não, Senhor. O que queres que eu faça pelo Senhor? Eu quero que você desce lá na cidade. Há uma rua chamada direita. Tu vai entrar na casa de um homem chamado Judas, porque ali está Saulo de Tarso. E ele sonhou que um homem entrava, impunha-lhes a mão e ele recuperava a vista, porque ele encontra-se cego nesse instante. Ananias então diz: que? Senhor, nós estamos falando da mesma pessoa? Saulo, esse homem chegou nessa cidade para nos prender. Ele é um algoz assassino, ele traz consigo malignidade. E o Senhor quer que eu vá ter com esse homem? Ah, como Ananias olhava, é como você e eu também olharíamos. Mas quando o Senhor responde para Ananias, olha o que o Senhor diz: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Enquanto as pessoas estavam olhando para Saulo, estavam o vendo apenas como um algoz assassino, e graças a Deus, que Deus não vê como nós vemos, o Senhor já estava vendo ele diferente. Ah, é um assassino, diz Ananias. O Senhor diz: não, Ananias, ele é um vaso, Ananias. Não consegue ver agora, Ananias? É um vaso escolhido por mim mesmo. Deus não vê como nós vemos. Deus não vê como o homem vê. A maneira como Deus vê é superlativa. Então, é por isso que a Bíblia tem tantos textos que nos encoraja a deixar-nos ser guiados pelo Senhor. Porque Ele vê diferente de nós. A visão dele é muito além da nossa, muito mais ampla da nossa, porque Ele vê exteriormente e interiormente. Ele vê tanto presente quanto futuristicamente. É por isso que o salmista escreve e diz: não permitirá que o teu pé vacile. Aquele que é conduzido pelo Senhor não cai em armadilha, não cai em tropeço, porque o Senhor vê além da visão humana e o dirige e o conduz e o leva por um caminho de seguridade. Para ver como Deus, só há um meio, uma maneira e uma possibilidade. Como vermos diferente, como termos essa visão diferente? É simples, é olharmos com o amor de Deus. O amor verdadeiro, não o amor fingido, como a Bíblia diz, o amor sincero. E a Bíblia diz que esse amor é um sentimento que nunca acaba. 1 Coríntios 13. Nunca acaba. Só o amor é que nos levará a ver como Deus vê. Sabe por quê? Porque quando Ele olhou para mim e para ti, enquanto as pessoas enxergavam nada, na grande maioria das vezes, enquanto as pessoas que olhavam para nós só enxergavam uma pedra, o Senhor já via ali uma obra-prima. Enquanto as pessoas só enxergavam nada, um sem valor, o Senhor já via um vaso escolhido, alguém separado. Enquanto as pessoas viam alguém sem condição, sem capacidade, sem nenhum tipo de preparo, o Senhor já via um profeta, o Senhor já via uma profetisa, o Senhor já via um varão e uma varoa de poder nas mãos dele. Quando Ele olhou para nós, quando Ele nos viu, não nos viu assim bonitinho, banhozinho tomado, carinha de crente, cheio de unção e de fogo. Quando Ele nos viu e nos amou, nós não éramos assim. Olha o que Paulo diz aos Romanos capítulo 5, e eu termino aqui. Ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
quando nós ainda éramos só sujeira, só imundície, só pecado, o olhar grandioso de Deus já conseguia enxergar um vaso útil em suas mãos na nossa vida. Estamos precisando colocar em atividade o modo tremendo e maravilhoso de Deus enxergar nas nossas vidas também. Das nossas vidas também, através da nossa visão também, e permitir que Ele nos leve a um patamar diferenciado na espiritualidade com essa visão. Feche seus olhos. Meu Pai, gastamos muito tempo querendo ficar com os olhos abertos, atentos e espiando tudo que está ao nosso redor. E somos, Senhor, tentados a nos ater apenas àquilo que os nossos olhos enxergam e veem. E levamos nossa vida de acordo com o que nós conseguimos enxergar apenas. E é por isso que às vezes vivemos vida abaixo, muito abaixo daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Porque nós não nos permitimos ser levados, assim como Ananias, o servo do Senhor, naquela circunstância ali em Damasco. Ele quase impede ver algo tremendo. Ele quase impede que a visão de Deus flua através de seus olhos para ver além. Mas, Senhor, ensina-nos a olhar com olhos espirituais, porque o que os olhos veem são temporais e passageiros, mas aquilo que não está ao alcance dos olhos é eterno e duradouro, e só o Senhor é quem pode revelar e mostrar, tanto do estereótipo quanto, Senhor, do interior, porque tu sondas, esquadrinhas e conhece o coração de cada homem. Pai, não permita que nós venhamos aumentar, acelerar, maximizar todos esses pontos fracos que enxergamos em nós, toda essa incapacidade que está clara, latente e pujante na nossa vida. Não permita, Senhor, que a nossa visão se restrinja àquilo que vemos no espelho ou àquilo que ouvimos dos demais ao nosso respeito, mas que o Senhor cochiche aos nossos ouvidos qual é a verdadeira visão. Pai, só de estarmos aqui nessa noite, Senhor, só de nos encontrarmos aqui nessa noite, já é um sinal de que a visão que o Senhor tem ao nosso respeito, aquilo que o Senhor enxerga em nós, é muito além daquilo que nós podemos perceber. Flua, Senhor, flua com o sobrenatural, com o inexplicável, com o impalpável. Flua, 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 e leve-nos, Senhor, para este patamar. Eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.